Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 12. Antes de adentrarmos o nosso encargo, vamos em Tiago capítulo 1, versículo 19. Já peço desculpas que eu estou meio adoentado. Tiago 1, versículo 19. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza, de acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma. Obrigado. Meus irmãos, esse versículo aqui de Tiago, nós já conhecemos muito bem ele. E quando ele começa falando para todos nós estarmos prontos para ouvir, ele vai explicar como que a gente vai se preparar para estarmos adequados para acolher a palavra. E é a partir do versículo 21. Ele fala para a gente despojar dos nossos corações, para os nossos corações estarem vazios. E só assim nós podemos acolher a palavra. Então nós sabemos que esse local, essa reunião, ela em si não vai ter nenhum efeito em nossas vidas, nenhuma eficácia, se nós não estivermos adequados para recebermos, desde o início das orações até o final desse culto, o que está sendo semeado em nossos corações. Então, nós devemos agora esquecermos, abrirmos nossos corações, esquecermos, paralisarmos nossas mentes e ficarmos esvaziados por completo para continuarmos acolhendo as sementes que estão sendo depositadas em nossos corações. Caso contrário, vai ser mais uma reunião, mais um encontro e mais uma palavra que não vai ter nenhuma eficácia em nossas vidas. Então, se prepare agora, se condicione a isso, abra seu coração para você acolher, olhe, com mansidão. Por quê? Porque não existe nada sobre a terra que tem o poder de salvar a sua alma. Aqui está escrito. Não existe nada. Somente a palavra pode salvar as nossas almas. Então, nessa terra inteira, nada nos interessa. Qualquer evento que estiver acontecendo no mundo hoje, o mais importante é onde estiver sendo exposto a palavra de Deus. O resto não nos interessa. Nada nos interessa. Porque nada é capaz de nos salvar, a não ser a palavra acolhida em nossos corações. Então, condicione sua mente. Vamos começar com uma oração. E vamos pedir para o Senhor nos auxiliar para aprendermos a acolher a palavra aos nossos corações. Pai, nós clamamos em Teu nome, que como foi lido no início da reunião, que as Suas misericórdias e fidelidade são eternas. Pedimos, Pai, para que o Senhor retire as distrações, que o Senhor paralise as nossas mentes, Pai. O Senhor acalme nossos corações, para que nós possamos acolher a Tua palavra verdadeira, Pai. Em Teu nome, abra a porta à Tua palavra, mostre mais o Teu Filho a nós, é o que nós clamamos e Te pedimos. Em Teu nome, amém. Vamos entrar em nosso encargo, então. João, capítulo 12. Versículo 25. João capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida ou ama a sua alma, perde-a. Mas aquele que odeia a sua alma ou vida, neste mundo, preservá-la para a vida eterna.
Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva para a vida eterna. Meus irmãos, esse versículo, ele é muito forte e acaba que muitas vezes a gente, quando passa por ele, não consigamos entender ele assim de uma maneira muito clara. E para nós entendermos, primeiramente, sobre esse versículo, nós temos que retroceder um pouco lá para o início de Gênesis. Quando o nosso Senhor Jesus, em Gênesis capítulo 1, a partir dos versos 24, ele começa a última criação dele, que é o homem, nós temos uma descrição ali tão linda. Foi cantado hoje aqui, que nós somos a feitura dele, igual o apóstolo Paulo declara em Efésios 2:10. Somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Essa declaração é tão linda porque mostra que de tudo que foi criado no universo, a palavra feitura ali significa obra-prima ou poesia. Então Deus está falando que de tudo que foi criado ali, a obra de arte dele, a obra-prima dele é nós. Então quando nós olhamos em Gênesis capítulo 1, nós vemos o porquê. Porque quando ele foi nos fazer, a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles falaram que façamos, no plural, o homem, a nossa, no plural, imagem e semelhança. Então, por que nós somos a obra-prima dele? Por que nós somos, de tudo que é criado no universo, a obra central? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando ele faz isso, é interessante que nós já estudamos muito o livro de Gênesis. Ele cria o homem, forma o homem da maneira que ele quis. E, logicamente, a imagem e semelhança não é essa silhueta que temos presente em nossas vidas. Mas sim, ele está falando exclusivamente da nossa alma. Ele está falando do nosso interior. Quando ele nos forma, aquele barro, ele sopra o seu espírito em nós, naquele barro. E a soma daquele barro, mais esse espírito dele, deu uma alma vivente. Que ele falou que soprou em nossas narinas o seu espírito, e agora nós somos alma vivente. Então, quando ele está nos formando a imagem e semelhança dele, em outras palavras, Deus está, de tudo que ele criou, ele falou, fez-se, ou criou-se, ou haja, tudo foi feito. Só que a única coisa que ele fez e teve uma pitada diferente foi nós. Por quê? Quando ele soprou o seu espírito em nós, ele se uniu a nós. É uma união entre a criação e o Criador, soprando o seu espírito de vida em nós. Então, quando ele sopra o seu espírito de vida em nós, nós nos tornamos agora a única coisa no universo que tem uma alma viva, uma alma vivente. E é interessante que quando você caminha para o capítulo 3, que é onde começa a queda do homem, é o início da queda, logicamente ali não foi a queda, teve uma sequência de quedas, né, até o dilúvio, Torre de Babel. Quando você olha para a queda do homem, e como a gente disse, soprou nas narinas o Espírito, ele se uniu com a criação. Você vai para Gênesis 3, o homem e Deus agora estão unidos. E quando o homem peca, o homem rompe com Deus, o que acontece? A primeira coisa que Deus declara, onde estás? Ele faz aquela pergunta fortíssima, porque ele está declarando o quê? Nós estávamos unidos quando eu te fiz, e agora você pecou e rompeu a nossa união. Você separou-se de mim. Quando foi provido para eles aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, ou mais preciso, do conhecimento absoluto, ou da auto-independência, isso é o significado. Se você come do fruto,
você vai ser igual a Deus. E isso é verdade. Isso o inimigo não mentiu. Porque como que ele vai ser igual a Deus? Só existe um ser autônomo e livre no universo inteiro, que é Deus. Se você come do fruto, você vai ser independente agora. Você vai definir o que é bom e o que é mal. Você vai definir o que você vai fazer com a sua vida. Então, quando eles comeram do fruto, eles assinaram a independência e a separação entre o homem e Deus. Então vem aquela pergunta de Deus: aonde estás? Como que Deus, o onisciente, o onipresente, vai perguntar onde eles estão? Porque eles estavam em Deus. Nós fomos gerados em Deus. Nós vivíamos em Deus. E agora rompeu. Rompeu isso. Então, quando é rompido essa separação de Deus, o apóstolo Paulo vai declarar em Romanos 3:23, que todos pecaram e foram o quê? Rompidos, destituídos da glória. Quem é a glória? O próprio Deus. Então, nós fomos rompidos com Deus. Então, desde Gênesis até Malaquias, que é o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, nós temos a história de Deus construindo um povo para si, para ter uma intenção somente com esse povo. Qual que era a intenção de Deus com o povo do Antigo Testamento? Construir uma casa para si, para que Deus habitasse no meio desse povo e esse povo habitasse com ele. Essa era a única intenção de Deus, porque agora Deus e o homem estão separados. Existe um rompimento entre o Deus e o homem. Então a intenção dele era fazer uma casa para si. E como nós sabemos, não deu certo. O que ele chama de templo, a casa de Deus, foi profano. Esse templo foi corrupto e se afastou-se de Deus, de uma maneira que ele tentou muitas vezes reconciliar esse povo com Deus, mas o povo não quis. Então ele envia o seu filho. E Jesus, como ele mesmo declara, chegando perante os fariseus, que olha, eu vou destruir esse templo que vocês chamam casa de Deus e vou reconstruir esse templo em 3 dias. E ele estava se referindo ao seu próprio corpo, como ele disse. Então vem Jesus para que nós possamos agora habitar nele. Ele vai ser o templo de Deus. Então, quando nós olhamos para esse versículo que a gente acabou de ler, de João 12, nós temos que entender que quando fala que quem ama a sua alma ou a sua vida, está falando na condição que se encontra agora. Essa condição rompida com Deus. A alma separada. A alma que está posta à margem de Deus, que eles chamam de apostasia. Quem ama a sua vida, agora nós parafraseando, olha para o versículo, quem ama a sua vida nesta condição que se encontra separada de Deus, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, olha a ênfase agora, neste mundo, a vida, a alma que está nesta condição, nessa situação, separada de Deus, vai preservá-la para a vida eterna. Então, o sentido aqui, que ele está dizendo, ele vai falar de outras maneiras, ao longo das Escrituras, sobre a mesma coisa. Quando nós pegamos o capítulo, talvez o mais importante do Novo Testamento, olha para você ver. Mateus, capítulo 16. Nós temos aqui as maiores revelações do Novo Testamento nesse capítulo. No versículo 24, olha o que Jesus vai declarar. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perde-a. Quem perder a vida por minha causa, acha.
Pois o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Olha para você ver o que o nosso Senhor Jesus está falando, a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Agora ele está nos mostrando como nós vamos odiar a nossa vida. Como que nós vamos odiar a nossa alma? Porque ele falou que quem ama essa vida neste mundo vai perdê-la. Agora, quem odeia essa vida nesse mundo, consegue preservá-la eternamente. Como que nós vamos odiar? Nós temos que negar, o versículo 24, a si mesmo. Esse negar a si mesmo, ontem nós estávamos juntos estudando a vida de João Batista, e ficou muito claro sobre a vida de João Batista, esse negar a si mesmo. Olha para você ver. Nós estávamos vendo ontem, João capítulo 1, nós vimos os 3 testemunhos de João Batista, e ele tinha a profecia que ele era o profeta do Altíssimo, ele era o precursor do nosso Senhor, ele iria abrir o caminho. Jesus tinha dito que João Batista era o maior nascido entre as mulheres e os homens, nascido de mulher. Então, quando você vê tudo isso que foi dito sobre ele, o seu pai tinha falado que ele seria um grande homem sobre a terra, e agora você olha o que João Batista fez perante todas essas afirmações, nos dá um grande ensino. Porque ele começa dizendo: eu não sou a luz, eu testemunho da luz. Eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta. Ele nega tudo o que disseram quem ele era. E o que ele vai dizer? Os fariseus olhando isso, então se você não é nada disso, quem você é? Eu sou a voz. Eu sou a voz. Por quê? Porque eu não atraio nada para mim. Eu aponto para aquele que é o único que pode nos salvar. O único que interessa no mundo inteiro, e não eu. Mesmo eu tendo realmente recebido uma autoridade, mesmo eu realmente tendo recebido um encargo, mesmo eu também recebido o espírito de Elias, como nós vimos, eu não sou nada disso. Porque se eu não negar quem eu sou, se eu não negar tudo o que tem dentro de mim, qual que é o meu destino? Perder a minha alma. Perder a minha vida. Eu não consigo. Lembra o que ele disse? Quando os discípulos de João 3, a partir do verso 21, se eu não me engano, quando os discípulos viram Jesus e os seus discípulos batizando outras pessoas, e os discípulos de João Batista ficaram enciumados, eles chegaram em João Batista e falaram: oh, aquele homem que você encontrou na margem do Rio Jordão, ele está batizando um monte de pessoas. E ele disse o quê? Que eu sou o amigo do noivo. E eu já tenho o meu prazer completo só de ouvi-lo. Só de ouvi-lo. Olha para você ver a ciência, a consciência que ele tinha de si mesmo. Por quê? Porque ele negava a si mesmo. E o segundo ponto que vai trazer aqui é de Mateus capítulo 16, versículo 24, que ele fala que quando nós temos que negar a si mesmo, nós também temos que fazer o quê? Tomar a cruz. Nós temos que seguir esse caminho da cruz. É muito interessante que o significado da cruz para o cristão, ele vai além, muito além de simplesmente do nosso Senhor ter morrido na cruz por nós. Isso aí é uma visão muito pequena. É o que o apóstolo João, em 1 João, que ele vai descrever os filhinhos, os jovens e os pais. Logicamente, isso é uma condição espiritual. Que ele fala: fazei bem, filhinhos, que vós sabeis que Cristo morreu por vós. Ele vai falar o quê? Jovens, sois fortes, porque perseveram no Senhor. E pais, cuidam dos filhos. Então, isso é uma condição espiritual, logicamente. Então, quando a gente começa no Senhor, a gente, o Senhor morreu por nós. Só que o chamado aqui de Jesus, primeiro, é um chamado individual. Aqui nós não estamos falando de um chamado coletivo. Ele está falando, se alguém, é qualquer um e é individual, tome a sua, não a nossa, não a dele, tome a sua cruz. Esse é o chamado para nós começarmos a nossa vida com ele. Tome a sua cruz. E qual que é o significado, então, da cruz para o cristão?
É o que Romanos, capítulo 6, a partir do verso 4, vai dizer. Que nós, quando pegamos a nossa cruz e decidimos realmente seguirmos a Cristo, sermos seus discípulos, o símbolo da cruz para nós é quando nós nos unimos a Jesus em semelhança à sua morte. E quando, olha para você ver quão claro é o que o nosso Senhor Jesus falou. Se você ama a sua vida, você perde. Se você odeia, você ganha. Se você ama, no sentido do apóstolo Paulo que a gente está citando de Romanos 6, sua vida, o que você faz? Você é morto juntamente com Cristo. Você vai se unir a Cristo, em semelhança à sua morte. Se você morre junto com Cristo e é semelhante a Ele na sua morte, o que Jesus fez depois que morreu? Ressuscitou. Você vai ser semelhante a Ele e vai ressuscitar com Ele. Então, olha para você ver quão claro é essa vida de seguir a Cristo. O que é morrer? É literalmente o que está dizendo antes. É negar a si mesmo. Jesus, antes de ser crucificado, Ele tomou a sua cruz. Ele negou a si mesmo nos mesmos passos que Ele está pedindo para a gente fazer. O que Ele fez no Monte das Oliveiras? No Getsemane, a prensa de azeitona que produz o óleo. O que Ele fez ali? Quando Ele estava sangrando, suando como gotas de sangue, né? Aquele evento catastrófico, de tanta pressão que ele estava recebendo, logicamente não era por medo de morrer na cruz, isso é óbvio. O que estava acontecendo ali? Ele estava com medo de perder o seu pai de vista, porque todo o pecado do mundo ia ser posto sobre ele. Isso é muito claro na palavra. Mas quando ele está ali no Getsemane, o que ele fala para o meu Senhor, nosso Senhor? Se possível for, afaste-se este cálice de mim. Essa era a vontade de Jesus. Jesus era homem. Ele tinha a própria vontade. Mas o que ele fez imediatamente? Ele negou a si mesmo. Mas seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Imediatamente ele sai do Getsemane e vai começar o caminho da cruz, pegando a sua cruz e sendo crucificado. Olha quão claro é isso. Então, mostra para nós que o negar a si mesmo como nós dissemos ontem, como nós vimos na vida de João Batista, é negarmos tudo o que nós achamos que sabemos, tudo o que vem em nossas mentes, tudo o que nós somos. Porque quem nós somos hoje não é verdadeiramente quem é nós que foi no início. Deus nos fez de uma maneira, Deus nos fez com um projeto original, e esse projeto foi perdido, como nós vimos no início. E nós não sabemos realmente quem nós somos. Só vamos descobrir quem nós somos à medida que nós vamos descobrir quem Cristo é. Porque nós somos feitos à imagem dele. Se nós conhecemos a ele, nós nos conhecemos. O quanto você se conhece é o quanto você conhece ele. Então, quando você olha para o que nós estamos fazendo hoje, a única coisa que nos importa é conhecer a Cristo. E nunca expormos algo aqui para ser um encaixe sobre as nossas vidas que estão acontecendo no cotidiano. Lógico que não. O objetivo nosso com o que está sendo visto hoje é destruir as nossas vidas diárias. Em Lucas, capítulo 9, o mesmo texto, a partir do verso 23, ele dá um toque a mais. Porque aqui está falando, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Só que em Lucas 9, 23 vai falar, negue-se dia após dia. Dia após dia. É destruir o seu cotidiano. É destruir o que você acha que sabe. Não foi isso o primeiro chamado, Mateus, Levi? O que aconteceu? Jesus passando. Eu não vou dar conta de falar a palavra, falei. Coletoria de impostos. Jesus olha para Mateus, o que aconteceu imediatamente? Vem, me segue. O que ele fez? Deixou tudo e seguiu a Jesus. Meus irmãos, é impossível nós termos uma vida genuína com Cristo se nós não negarmos quem somos. É impossível. É impossível. E sabe o que é o problema? 1 Coríntios 6 vai falar sobre o templo, se não me engano, a partir do verso 19, vai falar que o templo que foi pedido aí nos 39 livros do Antigo Testamento, para ser construído para ser a casa de Deus, na verdade, não é a casa de Deus. A casa de Deus agora somos nós.
Ele vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo. E ele vai dar advertência, vocês tomam cuidado, porque esse local que a gente está aqui não é sagrado, isso aqui não é sagrado. Nada que tem na terra é sagrado, só você que é sagrado. Você é sagrado. Nada na terra é sagrado, porque você é o único lugar que cabe Deus. Você é o único lugar que Deus tem interesse aqui na terra. É você. Então, quando os fariseus chegaram para Jesus e falaram, você está falando desse reino dos céus? João Batista pregou aí, gritando igual um louco, o reino dos céus está chegando. E cadê esse reino dos céus? Jesus virou e falou, Lucas 17, o reino dos céus já está dentro de você. O reino dos céus já está dentro de você. Então, olha para você ver. Nós tivemos um rompimento de união com o nosso Senhor. Ele veio, olha Lucas 19, versículo 10, fala que o próprio Jesus falando, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. O que havia se perdido? A nossa união com Ele. Olha para você ver a lucidez do nosso Senhor Jesus sobre o seu propósito aqui na terra. João capítulo 17, a oração majestal do nosso Senhor Jesus. Olha aquela oração, vamos abrir, porque eu acredito que talvez eu ficar citando, vocês não estão prestando atenção. João capítulo 17, a partir do versículo 20. Aqui já mostra primeiro que essa oração é para os discípulos de Jesus. Só que no versículo 20, Jesus já dá a cartada, porque sabia que ia ter uma galera que não ia entender a oração. Não rogo somente por estes, pelos 12, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então nós estamos enquadrados nessa oração, muito claramente. Agora, olha o versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, ele está orando para Deus, em mim, eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha para você ver o que Jesus está falando. Que o objetivo dele, o que ele está pedindo para o Pai, é que ele veio buscar e salvar o que havia se perdido, que somos nós, para que nós sejamos unidos a ele. Esse é o objetivo dele. Ele quer que nós sejamos unidos a ele. Nós sejamos um com ele. Esse é o único objetivo na terra para Deus, com o seu propósito eterno aqui em nossas vidas. Não tem outro objetivo. Não tem outra vontade de Deus para as nossas vidas. Nunca vai ter. Então, quando nós pegamos isso, nós temos que tomar uma decisão imediata do que nós vamos fazer com as nossas vidas perante o nosso Senhor. Porque Ele está falando, se alguém, é qualquer um que quer, é quem quer, negue-se a si mesmo. Se você não está negando a si mesmo, se você não está tomando a sua cruz, não tem como se atropelar um processo. Não tem como. O apóstolo Paulo, ele vai destruir aqueles que acham que têm experiência com alguma coisa, deixando as coisas que se passaram. Eu olho firmemente para o alvo e prossigo para ele. Eu ignoro o que se passou, a minha experiência, quem eu fui, o que eu sofri, meus traumas, a minha glória, eu jogo para o lixo, eu considero como esterco, porque eu me nego por inteiro, as coisas boas ou as coisas ruins. Eu nego por inteiro, porque tudo o que você continuar guardando vai ser só peso para a sua vida. Tanto a sua glória, quanto qualquer outra coisa. Só isso. Então, a Bíblia, ela é muito clara sobre isso. Olha para você a vida de Abraão, como é que foi o processo de esvaziamento completo dele. Olha aquele texto que a gente estudou juntos de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha o clamor de apóstolo Paulo, falando, tenhais em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus, que esvaziou-se. Jesus fez isso. Ele esvaziou-se de si mesmo. Mas parece que nós não estamos entendendo isso. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, não vai acontecer o que foi dito aqui. Não vamos ser um só. Obviamente. Porque, igual o irmão começou aqui no início, falando cada um pensa de um jeito, cada um de um tamanho diferente, cada um de uma maneira diferente. Só que o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Em Atos, que Deus ergueu um varão, medida de Deus. Quem que é esse varão, medida de Deus? Jesus. E que ele vai falar em Efésios, um clamor que é o quê? Que nós possamos conhecer a sua medida, sua altura,
tudo para que nós sejamos estas medidas em nós. É o que ele vai falar, para nós sermos transformados à sua imagem. Não tem como, existe uma medida. A porta estreita e o caminho estreito só aceita a medida, que é exatamente a de Jesus. Ele veio para nos trazer, retomar essa imagem, retomar essa união. Não tem como vivermos de outra maneira. E se nós todos não temos a imagem de Cristo em nós, se nós todos não temos a transformação de Cristo em nós, que é, só existiu 2 homens na história da raça humana. O primeiro foi Adão, pecou, caiu, rompeu com Deus. E o segundo e último foi Jesus, que ele venceu, triunfou e está com Deus. Nos uniu a Deus. Só tem esses 2 homens. E quando fala que nós já temos uma nova vida, um novo homem, está falando ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Não está falando da sua vida passada. Você usava droga, você não usa mais. Lógico que não, ninguém interessa isso. Está falando ou você é de Adão, ou você é de Cristo. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Quem está em Adão está na vida rompida com Deus. Quem está em Cristo está unido com Deus. Então, se você não está unido com Cristo, se nós todos aqui não estamos à imagem de Cristo, nós não somos uma igreja. Porque só é uma igreja aqueles que estão em conformidade com Cristo. Quem é a imagem de Cristo? Quem é a imagem de Cristo? E quem é a imagem de Cristo? É o que 2 Coríntios 3,8 fala, que é aquele texto que a gente medita tanto. Contemplando, como por um espelho, a glória de Cristo, nós somos transformados à sua imagem. Você observa a vida dele e a vida dele vai sendo formada na sua vida. Esse é o único intuito. Você viu que não interessa encaixar a Bíblia em nossas vidas? Não interessa encaixar a Bíblia em nossas vidas, porque o pedido inicial é negue-se. Odeie a sua vida, olha essa palavra. Odeie a sua vida. É tudo que está nela. Porque senão nada na sua vida vai ser conforme o Senhor, vai ser conforme o mundo. E esse foi o primeiro grito do primeiro homem, depois de 400 anos, que é João Batista, que é o que? Arrependei-vos. Metanoeu, mude a mente, transforme a mente. Logicamente não é arrependimento de, eu me arrependo dos meus pecados. Logicamente que não. Inclusive tem alguns irmãos falando algo muito errado, que fala que o arrependimento vem perante lágrimas. Se você ler Hebreus, se você ler a história de Esaú, você vai ver que não. Porque, olha o que está descrito em Hebreus, que Esaú, arrependido em lágrimas, Deus o odiou. Olha para você ver o quão claro é isso. O arrependimento é simples. É mudança de mente. Olha para você ver um texto muito claro sobre isso. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, para que apresenteis o vosso corpo santo, como um serviço, como um culto racional perante o altar vivo de Deus, para que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha para você ver quão claro é. Você apresenta, você nega a sua vida. Isso é tomar a cruz. Se sua mente está a mesma, olha para você ver. Abre Colossenses capítulo 3. Nós estamos falando a mesma coisa de maneiras diferentes. Olha Colossenses capítulo 3, o primeiro versículo. Olha o que ele vai dizer sobre quem que é assim. Quem é assim vive como? Olha, portanto, se fostes ressuscitados juntos, unidos com Cristo, como que a gente vai ressuscitar junto com Cristo? Morrendo junto com Ele. Como que a gente vai ressuscitar junto com Cristo? Negando a si mesmo, pegando a cruz e morrendo com Ele. Se nós não morremos com Cristo, nós não ressuscitamos com Ele. Buscai as coisas lá do alto. Se você ressuscitou com Cristo, nessa terra nada mais te interessa. Somente as coisas do alto. Onde Cristo vive. Por quê? Se você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, Jesus vive aonde? No alto. E aonde você vive agora? No alto. Qual que é a descrição de um cristão aqui na terra? Pé no chão, mente no céu. É isso a descrição aqui na terra. Nós estamos andando na terra, mas nossa mente está no céu. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quem conheceu os conselhos de Deus? Quem? Nós, ele e Barnabé. Não estou falando de nós. Nós, portanto, temos a mente de Cristo. E ele vai falar o quê para a igreja de Coríntios? Vós, porém, sois carnais. 1 Coríntios capítulo 4.
Vós sois carnais. Por quê? Porque vocês desejam as coisas aqui da terra ainda. Vocês são cristãos. Olha o que ele vai descrever como esses cristãos carnais. Como crianças em Cristo. Para você, Jesus morreu. Para você, Jesus é seu Salvador. E é só isso. Só que Jesus está pedindo para você ser como Ele é. Jesus está falando para você seguir todos os seus caminhos. É para você se unir com Ele. Ele grita por isso. O tema de João é união com Cristo. Olha o que João vai falar. Permaneçam, Jesus falando, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. O que você acha que é isso? Unir-se. Se eu permaneço nele, ele permanece em mim, nós somos o quê? Unidos. Unidos. Logicamente não tem nada a ver com isso aqui. Logicamente não tem nada a ver com nada, a não ser a sua vida individual com Deus. Se você não está pegando a sua cruz individualmente, nunca vai ter união coletivamente aqui. É impossível, é perca de tempo. Olha aí, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Buscais as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha aí, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, olha aí, unida juntamente com Cristo em Deus. A oração de Jesus foi concretizada. E em João capítulo 17, 21, o que ele falou? Que como eu sou um com Deus, que eles sejam um com nós. E ele está falando que a única maneira de nós sermos um com Deus é como? Nós sendo um com Cristo, porque Cristo está em Deus. Olha a boneca russa aí. Olha para você ver o quão claro. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, unidos. Não tem como. É muito claro. Olha para você ver isso na vida do apóstolo Paulo. Gálatas 2:20, aquele versículo claro. Já estou crucificado com Cristo. E qual que é o resultado de estar crucificado com Cristo? Lógico, ele inverteu. Primeiro você nega-se a si mesmo. Só que ele vai falar o resultado de estar crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, porque eu me neguei completamente. Cristo agora vive em mim. Cristo vive em mim. E João tinha entendido isso há muito tempo. Porque o que ele falou? No final lá de João 3, que eu falei para vocês, que os discípulos estavam com ciúme. Que ele cresça e eu diminua. Isso é negar a si mesmo. Até o ponto que você não tem mais voz. Você não tem mais voz. Os irmãos estão estudando no livro de Êxodo. Como que é dividida a vida de Moisés? Ele viveu 120 anos, 3 fases de 40 anos. Os primeiros 40 anos, como é que foi? No palácio, achando que era alguém. Segunda fase, descobrindo que não era ninguém. Por isso que ele escreveu o quê? Que com 80 anos só tem canseira e fadiga. Quando chegaram para ele, falando, Deus chegou para ele falando, vai lá no palácio do faraó e exorta ele para libertar o povo. O que ele falou? Eu não sei falar. Nunca tem nada a ver com gagueira. Ele não sabia mais o idioma dos egípcios. Por isso que ele chamou Arão para ser o seu tradutor. Está escrito lá, chamou Arão para ser o tradutor. Porque ele já tinha esquecido como falar. E os últimos 40 anos da vida dele, descobriu o que Deus faz através de alguém que não é ninguém. Deus nunca vai usar a gente em nada. E quando você fala usar, não é para ser missionário. Logicamente que não. Por exemplo, na sua família, no seu casamento. Porque o apóstolo Paulo fala que só temos como ter uma união com as nossas esposas, só temos como nós amarmos verdadeiramente nossas esposas, nós amarmos ela como Cristo amou a igreja. Só temos como amar, você pode ter uma fidelidade, você pode ter tudo, mas você nunca vai ter a vontade de Deus realizada no seu casamento se você não tiver a forma de Cristo na sua vida. Isso aí é desesperador. Eu estava conversando com a nossa irmã aqui sobre criação de filhos. Olha para você ver como estão nossas crianças. Como que estão os adolescentes? O cio está solta. Está uma loucura. Por quê? Não tem ninguém para ser luz na vida delas. Não tem ninguém para refletir a imagem de Cristo na vida delas. Ninguém para elas se espelharem. Como Cristo é o nosso espelho, nós temos que ser o espelho das outras pessoas. Não tem como. Nós temos que refletir a luz dele. E a luz dele causa transformação. Não tem como. Mas que luz que elas estão vendo? Estão vendo mais luz de telas do que qualquer outra coisa. Muito mais. Elas estão mais cheias de tudo, menos de si mesmo. Não é elas aquilo lá. Nós não somos nós. Porque nós somos feitura de Deus, obra-prima de Deus. Você tem coragem de falar que você é obra-prima de Deus? O que sai da sua boca é obra-prima de Deus. Qual que foi o efeito de Jesus aqui na terra, meus irmãos? Jamais ouvimos ensinamentos como este. Não foi a declaração do povo sobre ele?
Jamais ouvimos declaração como este. Se você é a imagem de Cristo, você nunca pode falar como o mundo fala. Você nunca pode agir como o mundo age. O que Jesus fala? Se alguém te dá um tapinha no rosto, dá o outro rosto. Se alguém te faz andar 1 quilômetro, anda 2. Olha para você ver, contradizendo o mundo inteiro. E a gente pisou, esbarrou no calo do outro, nós dá o tapa na face dos dois lados. E isso vai continuar, porque isso aqui não é nós. Isso aqui não é nós. Essas confusões que vão ter e vão aumentar, não é nós. Não é o diabo, não é nada. É a nossa natureza pecaminosa que foi rompida com Deus. Só tem amor, felicidade, alegria, união, comunhão, longanimidade se tiver em Deus. Caso contrário, o que é longanimidade? O estopim estendido. Você vai demorar a estourar. Longânimo. Tardio em falar. Não foi o que foi falado em Tiago 1, 21? Tardio em falar. Longânimo. Isso é a natureza que o rompimento com Deus trouxe. Por isso que Jesus veio. Ele veio para restaurar a nossa verdadeira natureza em Ele. Mansos e humildes. Se dá para o outro. Olha para você ver a diferença, cara. Olha para você ver, ele deixa o seu Pai amado. Ele deixa a sua glória para virar um homem. Isso é na vida de Moisés. O que está escrito lá em Hebreus 11, a partir do versículo 26, se eu não me engano? Que Moisés, lá é o rol dos heróis da fé. Fala que Moisés, esse homem que era do palácio, ele vendo os seus irmãos sofrendo, ele deixa as mordomias do palácio e escolhe sofrer com seus irmãos. Olha o que Hebreus vai falar, meus irmãos. Que Jesus, olhando para nós, capítulo 2, os últimos versículos, ele quis ser semelhante aos irmãos em todas as coisas. Olha para você ver, meus irmãos. Nós temos isso. Olha o que Jesus fez. Ele sendo rico, se fez pobre, para através da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Quer dizer o quê? Se nós somos a imagem de Cristo. Se nós somos ricos, nós temos que nos fazer pobre. Para através da nossa pobreza, outros se tornem ricos. Somos imitadores de Cristo em todas as coisas. Em todas as coisas. Meus irmãos, olha para você ver a grandiosidade, a obra-prima que é a vida de Cristo e que está proposta a sermos nas nossas vidas. Nós estamos clamando, alguém está clamando por um reavivamento ou qualquer outra coisa. A vida é Jesus. João 1,4. A vida veio e ela era a luz dos homens. A vida já está entre nós há muito tempo. O Espírito de Atos 2 foi derramado lá e o mesmo Espírito está hoje aqui. O problema é que a gente não preserva. O problema é que a gente não quer. Porque ninguém se nega, ninguém toma sua cruz, ninguém está fazendo nada. Muito longe de tudo isso. Quem é sincero admite. Porque caso contrário, o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4? Que o vosso progresso de glória em glória vai ser conhecido perante todos. Ao seu redor, na sua família, as pessoas têm te conhecido como o quê? Como o quê? Quem é você? O que largou tudo? Porque se é, você é louco para o mundo. E sábio para Deus. Um irmão de um livro chamado Imitação de Cristo, um clássico, Tomás de Kempis, ele fala que a sabedoria para Deus é nós ridicularizarmos tudo o que há no mundo e prosseguirmos para o céu, sendo que isso é a maior burrice para o mundo. Nós deixarmos o mundo e prosseguirmos para Deus, sendo que o mundo deixa Deus e prossegue para o mundo. Olha para você ver, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Por quê? Você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo e agora vive com Cristo. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não estou na terra. O meu corpo está na terra, mas minha alma está unida com Ele. Por isso que o arrebatamento, na verdade, é só uma manifestação do que nós já vivemos. Aqueles que estão em dúvida se vai para o céu ou não, não tem que ter essa dúvida. Ou você já está no céu, ou você ainda está na terra. Porque quem está com Cristo está com Ele, literalmente, no céu.
O arrebatamento é só uma manifestação daquilo que já aconteceu. Como a cruz foi só uma manifestação do que já aconteceu. Não é 1 Pedro 1:20? Tendo conhecido o sangue de Jesus desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Porém, manifestado nos últimos tempos, por amor de vós. Olha para você ver. Olha quão claro foi o texto que foi lido no início, Salmo 100, no versículo 3. Como é que ele fala? Olha o título dado pelo tradutor. Hino para entrar no templo. Como que ele fala? Primeiro, saibam que Deus, o Senhor é Deus. E Ele fez você. Entrai pela porta. E quem é o templo, meus irmãos? O que ele está falando? Você é o templo. Olha para si. Olha para você ver. Jesus, ele foi no templo do pai dele, desesperado. Lógico, a gente viu isso ontem. Ele queria conhecer o pai dele. Queria conhecer o templo do pai dele, a casa do pai dele. E ele chegando no templo, o que aconteceu? A primeira e única manifestação de ira do nosso Senhor. Ele começa a expulsar todos do templo. Porque ele queria o templo vazio, sem nada. Da mesma forma, se nós somos o templo e Jesus está à porta, qual que é a intenção dele de entrar em nós? Expulsar tudo que está em nós e ficar vazio, sozinho dentro de nós. É lógico. Qual que era a intenção dele esvaziar aquele templo se ele falou que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias? Ele está falando de nós. Ele quer reconstruir as nossas vidas. E tem que esvaziar nós por completo. Tem que tirar tudo o que tem aí dentro, como Tiago 1 vai falar. Despojando-vos de tudo. Tudo. Não pode ter nada. Ele não aceita nada em nossas vidas, a não ser Ele. Ele tem que estar completo ali. Hebreus capítulo 4, versículo 16, tem um clamor tão lindo. Ninguém sabe quem foi o autor de Hebreus, mas a gente sabe quem é, o Espírito Santo. Olha para você ver o que ele vai falar. Ele vai falar assim, como o Salmo 100 falou. O Salmo fala, entrai. Ele fala, acheguemo-nos. Ele está falando para aqueles que deixaram o seu coração limpo, sem nada. Qual que é o tema de Jesus entrando para dentro do templo, expulsando todos? A purificação do templo. Como que ele purifica? Tirando tudo que tem dentro de você. E aí, quando ele está lá dentro, agora nesse templo, quem é o cara que está sentado no trono? Ele. Então, Hebreus 4,16 fala que, acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de ocasião oportuna recebermos socorro. Como que a gente vai receber esse socorro? Onde está esse trono? Onde você acha? Em você. E quem que vai colocar essa pessoa lá? Você. Você tem que permitir, todos os dias, através do negar-se. A resposta se você quer Deus ou não, dentro de você, é negando-se a si mesmo, morrendo, odiando a sua vida. Isso é a resposta. Essa é a única resposta para que Ele habite em você. E agora, Ele é o dono de você. Ele tem o governo da sua vida. E você não vive mais. Ele que vive em você. E olha que louco, qualquer caída, qualquer problema que você tiver, é só se achegar nele, que está dentro de você. E ele vai te socorrer em ocasião oportuna. Só basta você querer. Só basta você querer. É só isso, é uma decisão só. Se alguém quiser, negue-se todos os dias, tome a sua cruz e me siga. Não tem outro caminho. Disciplina espiritual, diligência com a palavra, não se assenta na roda dos escarnecedores, não tem comunhão com os pecadores, ele, pelo contrário, ele medita na palavra todos os dias, e o seu prazer é nela. Ele medita até o prazer ser somente nela. Não tem outra maneira. A única coisa que passa na mente dele é a palavra de Deus. Não passa outra coisa, não passa notícia, não passa besteira, não passa nenhum pensamento, não devaneio, nada. É só Cristo. Cristo. Isso se chama oração incessante. A palavra fluindo por você. Isso é andar no Espírito. Isso é permanecer nele. Se vocês guardarem a minha palavra, eu permanecerei em vós. Então, meus irmãos,
você tem que decidir urgentemente. 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 Porque a purificação do templo começou, literalmente, das instituições. E só que ela não vai ser visível. Vai ser como foi com João Batista. Deus ignorou o templo, Deus ignorou os reinos e levantou João Batista. Um cara no meio do deserto. Um cara ignorado por todos. Ignorou o separado, o nazireu, separado por Deus. Ninguém está sabendo. Anonimato. É isso que ele tem para nós. É isso que ele tem para nós. Já está para nós. Só devemos querer e acessar. Pai, nós clamamos em Teu nome para que tudo que o Senhor nos entregou, Pai, não seja perdido. Nós clamamos para que Suas misericórdias, Pai, nos alcance e que nós possamos, Pai, ter o desenvolvimento dessas sementes. Pai, não nos permita receber isso novamente por uma maneira emocional. Pai, nós queremos receber isso verdadeiramente, com um coração bom, reto, um coração limpo, um coração que retém a palavra, Pai, e nada tira ele daqui. Porque essa palavra é capaz, Pai, de salvar as nossas almas. Pai, abra os nossos olhos, nos mostre mais de Ti. Nós queremos, Pai, que o Senhor cresça, o conhecimento do Senhor habite em nós e que nós possamos conhecer mais de Ti, Pai, e menos de nós. É o que nós clamamos em Teu nome. Nos dê força, nos fortaleça dia após dia para negarmos e continuarmos carregando a nossa cruz.